Pessoal, boa noite. Então aí, sejam bem-vindos aí ao webinar aí em parceria junto com a SAGE, a Impalux junto com a SAGE. Agradecemos aí a presença de todos, que seja uma boa apresentação. Por gentileza, mandem perguntas aí. O pessoal, o Jeff está aqui, no final do webinar aí nós vamos selecionar 5 perguntas aí para estar respondendo para todos. E acho que é isso aí. Vai ser uma horinha aí bem produtiva. A intenção é esse é um webinar mais curto, voltado aí à linha de inversores, né, e essa parceria aí entre Impalux e SAGE. Começar aqui, tá, Gilmar? Então, um pouquinho da nossa agenda, qual que é a intenção hoje? Vou fazer uma breve apresentação de ambas as empresas. O Gilmar aí veio com a parte técnica da SAGE, falar um pouquinho do novo microinversor, também falar um pouquinho dos inversores que compõem a linha da Impalux. Também falar de uma solução que nós temos aí no mercado, que é a solução SJR35, que é uma solução para equipamentos híbridos. E daí eu volto na apresentação aí para falar do nosso novo portal dos nossos integradores. Maravilha? Então, falando um pouquinho da Impalux aí, pessoal que conhece, pessoal que não conhece, né? É uma empresa aí com mais de 30 anos no mercado. Hoje, na verdade, esse ano nós fizemos 31 anos, né? E desde 2019 aí estamos aí no mercado de fotovoltaico, né? Trazendo no mercado de iluminação, trabalhando no mercado de iluminação e recentemente aí de 2019 para frente na parte de fotovoltaico. Trazendo a linha do tempo, né? Onde tudo iniciou lá em 1974, na parte de autopeça, vindo aí no início de 93 ali no ano 93 na parte onde deu início a Impalux. Em 2013 tivemos a inauguração do nosso centro de distribuição. 2019, como eu comentei, onde nós tivemos a inserção na parte de fotovoltaico, né? Da parte de energia solar. 2021 nós tivemos ali uma inserção nos carregadores veiculares. E nesse ano, em 2024, onde nós trazíamos produtos da forma OEM, com a parceria da SAGE, nós fizemos a substituição. Então, nos inversores, a Impalux parou de trazer os inversores na forma OEM e trouxe a SAGE, que era uma das nossas parceiras e que tinha a tecnologia embarcada em nossos fornecedores, nós trouxemos diretamente o produto SAGE, né, com a parceria aí fortalecida junto com os equipamentos SAGE. Um dos nossos focos, né, focos em pessoas, processo e sempre melhorias contínuas, né, tendo aí diversos departamentos, comercial, gestão de pessoa, marketing. Então, nossa sede aqui, tanto administrativa, que é aqui no Guaratuba, em Curitiba, e nós temos a nossa sede, que é o nosso CD, no centro de distribuição, lá em São José dos Pinhais, né? Onde, na parte de iluminação, nós temos os testes, e também na parte de fotovoltaico, também temos ali um laboratório apropriado para realizações de teste, né? Nossa abrangência é nacional, então nós atendemos integradores nível Brasil, tudo aí tentando otimizar da melhor maneira. Na parte de fotovoltaico, então, hoje os módulos da Impalux são módulos com as nossas marcas, né? Atuamos nos módulos de 690 bifaciais e no módulos de 585 também tem um residual aí da programa comercial de 575 bate-pico, né? Também atuamos, trouxemos agora recentemente os microinversores, o Gilmar vai dar uma passadinha, e os inversores on-grid. A Impalux também se destaca, por mais que nós tenhamos a parceria com a SAGE, nós temos o nosso suporte próprio, o suporte Impalux, né? A SAGE, ela dispõe de um suporte, mas pensando em um crescimento e um amparo nos nossos integradores, a Impalux também tem um suporte técnico voltado tanto para iluminação, também voltado para o fotovoltaico. Agora, eu vou passar a palavra para o Gilmar, engenheiro ali da SAGE. Gilmar, boa apresentação, retorno no final. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Agradeço a oportunidade da Impalux estar aqui hoje, dando uma pequena palhinha dos nossos equipamentos, né? Agradeço também a disposição de todos que estão participando da apresentação aqui, do nosso webinar. E vou passar para vocês sobre os nossos produtos, né? E contar um pouco também da história da SAGE e dessa parceria com a Impalux. A história da SAGE inicia em 2005, onde lá na China ela fundou, né, a empresa, onde deu início com a fabricação de drives de potência,
E em 2011, ela teve uma divisão com energias renováveis, né? Onde começou o desenvolvimento de inversores fotovoltaicos. Em 2013, foi quando fundou a primeira empresa da Sage, da Bélgica, e a primeira sede fora da China. Em 2014, foi a primeira fase do edifício, né? Onde foi começada a inaugurar a sede principal na sede da Sage na China. Em 2015, iniciou no mercado de armazenamento de energia, com inversores híbridos também, né? Em 2016, estabeleceu uma nova fábrica na China, que seguiria uma segunda sede. Em 2018, foi reconhecida pelo Centro de Certificações de Qualidade, né, onde teve o reconhecimento dos equipamentos Sage. E em 2021 foi quando iniciou o processo de IPO, né, onde abriu para fora da China. Em 2022 foi quando abriu a segunda fase da Sage, colocando o uso de centro de P&D e também, né, tendo uma nova solução para gerenciamento dos equipamentos, né, um novo gerenciamento de energia residencial e comercial. 2023 foi quando teve os lançamentos oficiais das subsidiárias europeias, onde teve também a expansão da sede para outros países, né? Assim como o país no Brasil e tudo mais. E agora, em 2024, ela está lançando os produtos de microinversores, tendo com ênfase o mercado brasileiro, que adorou o equipamento, então, visto que a tendência do mercado é cada vez mais acrescentar os produtos Sage, e nesse ano de 2024 tem visto um grande crescimento, então que continue assim, que vocês tenham gostado bastante dos nossos produtos. Bom, a Sage, ela tem ênfase tanto residencial quanto comercial. O que quer dizer? Ela tem produtos que atendem até desde pequenas gerações, né, residenciais de microinversor, até energia comercial para quem busca fazer um sistema de geração de usinas, né, com grandes inversores de até 125 kW. Bom, dando início, então, eu vou estar apresentando para vocês os microinversores, né, o M2, que é um equipamento que tem como slogan micro no tamanho e macro em potência, que quer dizer que é um equipamento muito compacto e consegue transformar uma grande quantidade de potência de energia, tá? Acredito que muitos de vocês tiveram a oportunidade de estar vendo pessoalmente na feira, mas caso ainda não, eu vou estar apresentando para vocês todas as características dele. Bom, essa aqui é a característica do nosso equipamento, né? Coloquei aqui 5 pontos que é interessante estar ressaltando dele. Primeira coisa que eu acho interessante ressaltar é que toda a estrutura do equipamento é feita em alumínio já para dissipar o calor, assim aumentando a mais a área de contato para a troca de calor do equipamento e aumentando a eficiência de geração. No primeiro ponto A, aqui em cima, é onde ele já tem um suporte com furo para fazer a fixação diretamente no perfil de alumínio. Então, assim, facilitando bastante a aplicação do equipamento no suporte ali, no trilho de alumínio, e também agilizando a montagem do instalador. Logo em seguida, aqui no B, é onde são os conectores MC4. Interessante que você já consegue instalar os módulos fotovoltaicos nos microinversores diretamente aqui, assim economizando também, sendo um diferencial para quem pretende fazer uma instalação mais compacta, não tendo necessidade de ter grandes quantidades de cabos CC, né? No caso que aqui você já pode chegar com o cabo diretamente do módulo no microinversor. Bom, o C é onde fica aqui a antena. Ele já tem o módulo de comunicação integrado, ou seja, não precisa de um módulo externo para fazer uma comunicação com o Wi-Fi do cliente. Por essa antena, você já tem a interface do aplicativo da Sage para fazer o monitoramento dos microinversores, tá? No D, é o cabo com o chicote AC, onde você tem já o chicote para fazer a conexão à rede do cliente em 220 volts. E o E é onde tem um indicador LED que tem os seguintes status, conforme está nessa tabela aqui, onde você consegue verificar quais são os status dele, verde e vermelho, e se eles estão piscando, e quais são as indicações dele. Bom, a Sage disponibiliza também, com um kit, o mapa de instalação. Nesse mapa de instalação, para que serve? É justamente para você pegar a etiqueta, que o inversor vai vir com 2 etiquetas, para você colar a que está sobressalente, para você ter o controle do mapa, de como estão os seus módulos na instalação. Porque numa situação que exigir fazer manutenção, você sabe exatamente onde está o microinversor, né? Então, aqui você vai colocar a etiqueta do microinversor, por exemplo, aqui nessa fileira, como se tivesse 14 módulos, ele está embaixo do segundo módulo, para você conseguir identificar onde está
o microinversor naquela posição da instalação, tá? Então, ele sempre vai vir com esse mapa de instalação para que você coloque a segunda etiqueta para poder também identificar onde está o microinversor em questão. E é interessante ressaltar que é o seguinte, uma vez que o microinversor for instalado, ele já vai estar embaixo dos módulos, né? Então, você não vai conseguir ter acesso ao SN do inversor. Com o mapa, você consegue escanear todos eles, né? Porque já vai estar aqui o SN para você fazer as configurações e criar as plantas futuramente. Bom, esses aqui é a lista de acessórios que acompanham o microinversor, né? Ele vem com 7 itens na caixa, né? Como pode ser visto aqui na foto do lado. O primeiro, justamente, é o microinversor, né? O segundo, ele vem com um conector CA, é um conector para você fazer as conexões entre os microinversores, no caso de você for fazer um cabo-tronco com mais de um microinversor, você utiliza esse conector CA aqui para fazer a junção dele. Esses aqui é a lista de acessórios dos inversores, né? Na caixa do microinversor, quando você adquirir um microinversor da Sage, ele vai vir com 7 itens na caixa, que são esses equipamentos aqui. O microinversor, né, em si, o conector CA, que é um conector que serve para esse conector aqui, que ele serve para fazer a junção no mesmo cabo-tronco de mais de uma unidade de microinversor. Também vem uma chave padrão para abrir o conector CA, que como pode ver na foto, está aberto aqui, ele tem uma tampa para deixar ele impermeabilizado e para você abrir ele, como um acessório que não pode ser aberto por qualquer um, justamente para não ter entrada de umidade, ele já vem com a chave própria para você fazer o acesso a esse contato. Vem também com o conector T, né, que é esse conector do cabo aqui, né, justamente com o cabo tronco, que é esse cabo que já está aqui. Para que serve? Para você fazer já a conexão de um microinversor a outro e ter ali o seu cabo tronco com mais de um microinversor. Bom, vem também com a tampa padrão, né, que é para finalizar aqui a última conexão do cabo T, justamente para deixar ele impermeabilizado. E tem também a tampa, no caso aqui, para você fazer o fechamento de todos os conectores, para não ter nenhuma ponta solta. Tá? E vem também com essa tampa aqui para você fazer o fechamento, que é o que eu falei para você, que você faz o fechamento dessa tampa aqui para ter toda a impermeabilização do conector. Então, sendo assim, garantindo que ele não vai ter problema com entrada de água se estiver com todas as tampas corretamente. Passou o slide certinho aí, ou Duílio? Verifica, por gentileza. Também passou. Passou. Tá bom. Certinho. Beleza. Aqui, a gente está mostrando algumas das vantagens, tá, de ter uma instalação com microinversor. Como eu disse nos exemplos agora anterior, uma das principais vantagens do microinversor em relação aos inversores strings é a questão da economia, né? Que se você vai ter, de não precisar ter uma infraestrutura de descida de cabos, o cabo também que você não vai precisar comprar para ter o acesso das placas ao equipamento. E o interessante desse microinversor em relação aos demais é que ele não precisa de um módulo para comunicação. Então, ou seja, ele já tem a antena de Wi-Fi propriamente para fazer a conexão do equipamento, né? Então, é uma das principais vantagens. Como ele já tem o Wi-Fi 2.4G, ele já vai fazer a comunicação diretamente com o roteador do cliente e assim comunicando, conseguindo ter o monitoramento via Sage Portal, tá? Bom, como eu disse para vocês que ele vem com um cabo tipo T para tronco, aqui eu demonstrei nesse slide como você deve fazer as conexões para ter mais de um microinversor no mesmo cabo, tá? Então tá. Vou voltar de novo nos acessórios só para acrescentar certinho os equipamentos, para quem não conseguiu acompanhar na apresentação, né? Que é a sequência dos arquivos dos componentes que vem na caixa do microinversor, tá? Ele vem com esses 7 itens padrão, tá? Juntamente com o microinversor, que são esses da foto aqui, juntamente com o próprio microinversor. Então, juntamente com ele vem esse conector CA, que é esse conector aqui da foto. Então, dá para ver o meu mouse também, Duílio? Não sei se você consegue ver. Tô sim. Tá. Então vem também. Não, tá bom, dá para ver sim. Tá. Aqui é o conector CA, né? Que é o conector que faz a conexão de vários inversores entre si, no caso, quando você vai fazer a conexão do cabo-tronco, tá? E vem também aqui, que é para você fazer justamente esse contato aqui certinho. Vem também a chave para abrir o conector CA, que é o que faz esse acesso aqui, para você ter acesso a esse contato, né? O cabo T, que é esse cabo-tronco aqui, né? A tampa na extremidade, que é essa pecinha aqui, que é o que está na foto aqui, justamente para você fechar esse último prensa-cabo aqui, para não ter entrada de água. E também a tampa do conector T, que é a tampa que fica nessa área aqui, uma situação que você precisa fazer o fechamento também, tá? E, por último, essa chave aqui para abrir o conector T, que é essa outra coisa aqui para você abrir essa tampa, que ela também tem uns contatos específicos para fazer o acesso, tá? Então, assim, tendo todos os acessórios para que fique impermeabilizado esse acesso aqui, tá?
e não tenha nenhuma entrada de água e umidade, justamente por conta do inversor ficar em uma área embaixo dos módulos ali também. Bom, como eu estava falando anteriormente, uma das principais vantagens desse equipamento é justamente ele ter já um módulo integrado de comunicação, né? Então, ou seja, uma das principais vantagens dos microinversores em relação aos inversores string é a questão da diminuição de custo da infraestrutura, né? Justamente porque você não vai precisar ter uma infraestrutura descida de cabo CC até chegar no inversor string, justamente porque o microinversor já fica ali próximo aos módulos, né? E também tem um ganho visual, né? Porque muitas vezes o cliente não quer ter um equipamento na parede ali, então o microinversor acaba ganhando nessa questão também, né? Facilitando assim a vida do instalador, né? Que ele vai ter o microinversor subindo somente um cabo CA para fazer a alimentação e os cabos CC já ligam diretamente do módulo ao microinversor. Uma questão dele, dos microinversores SAGE, é que ele não precisa de um módulo de comunicação extra, né? Justamente porque ele já tem um módulo antena diretamente no inversor que faz a comunicação na rede Wi-Fi do próprio cliente. Então, não sendo necessário um equipamento externo para fazer a comunicação dos inversores, porque ele já vai comunicar com o servidor, né, através do roteador, e assim conseguir acessar no aplicativo SAGE Home, onde é feita a parametrização, tá? Bom, como eu estava dizendo para vocês, ele tem os conectores para fazer a junção de mais de um microinversor no cabo tronco. Esse cabo tronco aqui, ele é dimensionado para uma corrente para até 3 microinversores, tá? Nesse exemplo que dá para exemplificar como é feito a conexão deles. No caso, no mesmo cabo, indo para o único disjuntor, né, no caso, para fazer a alimentação, os 3 microinversores que estão conectados através do conector tipo T, tá? Aí, no caso, são 3 justamente por conta da corrente somada dos 3 microinversores para fazer o dimensionamento desse cabo, tá? Então, não se deve usar mais do que 3, tá? Já me perguntaram bastante sobre isso. Então, para esse modelo de 2,25 kW, é somente 3 unidades. Bom, uma outra vantagem dos microinversores em relação aos inversores string é a questão da eficiência da geração de energia, tá? Aqui eu estou demonstrando dois cenários onde tem tanto o inversor string quanto o inversor do microinversor, né? Qual que é a diferença? No inversor string, né, ele tem uma eficiência bacana, só que numa situação, nesse cenário, onde tem um sombreamento, aqui nesse caso, como esses dois módulos estão sombreando, ele está prejudicando as demais placas que estão na mesma string, tá? Isso já não ocorre no inversor microinversor. Por quê? Como cada módulo é conectado individualmente no inversor, se esses dois módulos são sombreados, somente esses dois serão afetados pelo sombreamento, não afetando a demanda dos demais módulos. Então, ajuda a aumentar a eficiência do sistema, né? Tendo os módulos funcionando com pleno funcionamento sem ter interferência de sombreamento com os outros módulos da string. Tá? Bom, uma outra coisa que é interessante em relação aos microinversores é que você consegue ter um gerenciamento mais nível micro, né, dos inversores. Consegue ter nível acesso de todos os módulos, módulo a módulo. Então, o que é interessante? Na própria plataforma do Estágio Home, no aplicativo, você consegue ter acesso a todas as curvas, né, de tensão e corrente dos microinversores e também acesso módulo a módulo, né? Nesse exemplo aqui, né, a gente está vendo aqui nessa usina que eu coloquei o gráfico que é feito o monitoramento, tem os 4 módulos, você consegue ver a corrente de todas elas e a tensão de todas elas também. E aqui é outra usina, né? Outro microinversor, onde estava conectado somente 3, tá vendo? Então, no caso, só tinha tensão e corrente nos 3 módulos e a PV4 estava sem nada. Então, você consegue ter um monitoramento individual de todos os módulos da planta, né? No caso, como que só tinha 3, você consegue ver das 3 placas. Bom, há uma das outras pontos fortes dos microinversores da SAGE é a questão da corrente máxima. Visto que no mercado hoje a tendência dos módulos ser cada vez mais potentes e exigir uma corrente mais alta, a SAGE, visando isso, já fez um microinversor com uma corrente de até 20 amperes, né, para que suporta painéis fotovoltaicos de até 700 watts. Então, é um ponto forte da empresa, visto que as demais, né, os concorrentes, não têm um microinversor com uma corrente tão elevada, sendo que um dos maiores concorrentes, né, o que tem a maior corrente, atualmente é de 18 amperes. Então, sendo um grande diferencial para os inversores SAGE suportarem as placas de maiores potências. Bom, eu vou entrar agora um pouco também, detalhando um pouco dos inversores em strings. Só dando, acho que o pessoal aí tendo uma visão, o microinversor SAGE vem com uma solução como se fosse uma luva para os módulos de 690 bifaciais da Impalux. Então, tanto no aspecto de corrente, esse microinversor ele suporta tranquilamente, e também no
aspecto de tensão e da potência da saída, né? Justamente. Então, é uma solução, é um casamento perfeito aí, né? Uma solução Sim, bem bacana para esse tipo de aplicação. perfeito. É justamente porque são módulos que exigem, né, uma característica de corrente mais elevada, então os microinversores já conseguem atender eles muito bem. Justamente por ele ter uma corrente maior, né, e consegue atender os módulos de até 700 watts. Bom, indo um pouco agora mais para os detalhes dos inversores strings, eu vou falar um pouco para vocês agora dos inversores que são comercializados pela Impalux, né? Bom, vou dar uma pequena introdução, né? O que eu falei um pouco já do portal de monitoramento, que é o nosso aplicativo Sage Home, né? Aqui eu deixei o QR Code para quem buscar fazer o download do aplicativo também, que é o aplicativo hoje onde faz o gerenciamento das plantas, né? Onde você consegue fazer o monitoramento das usinas também e a criação dos acessos dos seus clientes, criar sua conta de integrador, né? E fazer o gerenciamento. Por esse aplicativo aqui hoje, como ele já engloba todos os equipamentos Sage, tanto inversores string, microinversores, inversores híbridos, para quem tem zero grid também, é tudo um único aplicativo, tá? Então, muito me pergunto também se existe um aplicativo específico para integrador e um para cliente final. Foi unificado, tudo no Sage Home, onde no Sage Home, dependendo do nível de acesso que foi criado à conta, ele diferencia o nível de acesso. Então, é somente um. Interessante que você consegue ter o gerenciamento de tensão, corrente. Se você tiver um sistema com bateria, você consegue ver o nível de bateria, quanto que gerou, quanto que consumiu. Então é muito interessante esse aplicativo, né? Para quem produz, tem os produtos da Sage. Então é um equipamento que vai ser totalmente gerenciado através desse aplicativo. Você consegue verificar todos os parâmetros dele. Aqui, como a gente está falando agora de inversor string, existe dois módulos de comunicação, tá? Existe atualmente o mais atual, né, que é o recém-lançado, que é o IO3, que é o modelo que já acompanhava os R6, né, antigamente, e tem o modelo Wi-Fi D. Quais são as principais diferenças, tá? O modelo IO3 é um modelo que ele tem a compatibilidade tanto por cabo RS485, né? Perdão, RJ45, que é a comunicação via cabo, cabo Ethernet, e o Wi-Fi D, ele é somente via Wi-Fi. Então, o IO3 atualmente são os que estão acompanhando quase todos os equipamentos, né? Desde o R5 até o C6. E o Wi-Fi D é o único que ele só era exclusivamente para os modelos R5, tá? Mas atualmente está vindo basicamente todos os inversores com IO3, justamente para que ter essa flexibilidade de conexão, tanto por Wi-Fi quanto cabo Ethernet. Bom, vou entrar agora aqui, falar um pouco mais a fundo dos inversores on-grid, né, que são os comercializados pela Impalux, que é os modelos R5. Uma coisa que é muito importante ressaltar é a questão do overload, tá? Para os modelos R5, a Sage abriu uma exclusividade já considerando os módulos que a Impalux comercializa, né? E atendeu que para esses módulos que elas comercializam, é possível fazer um overload de até 70%. Então, é um grande diferencial no mercado, né? Você tem um inversor com overload um pouco maior. Para os módulos da Impalux, né? Porque eles estão comercializando, é possível fazer overload com até 70%. Bom, entrando agora no critério da... Só Perdão, voltando aí, Gilmar, te cortando novamente, peço pode desculpa. falar. Então, dando uma ênfase maior, essa é uma exclusividade da Impalux com a Sage, o fortalecimento dessa parceria, né? Obviamente, o que deve ser considerado, parâmetros técnicos, né? Então, o over, ele é aceito ali. Então, se vocês buscarem no mercado, isso é uma exclusividade da Impalux, esse 70% nessa linha aí da R5. Via de regra, salvo engano, me corrija, Gilmar, a Sage ela comercializa com over de 50%. Porém, Sim, para a Palux, nós temos essa prerrogativa junto com a parceria Sage de 70%. isso mesmo. Para os demais, né, porque tem que ser feito todo um estudo em relação à questão da corrente da placa que está sendo usada, são de acordo com o datasheet. Então, esse é um acordo de exclusividade com os módulos utilizados pela Impalux. Então, não se pode utilizar o over acima de 50%, que é o que é estipulado em datasheet, para outras placas, né, para um modelo que não foi feito um estudo de viabilidade para isso daí. Tá ok? Então, sendo um caso bem específico para com os produtos da Impalux. Bom,
Dando agora um andamento aqui nos modelos R5, vou apresentar o modelo R5S1, tá? Na Impalux, eles têm um outro nome, né? Vocês colocam um outro nome, né, Duílio? Que é o nome de vocês, da Impalux. Sim. Tem a descrição do modelo, que ela se mantém aí, a da SAGE, mas nós estamos trazendo, ele vem com a nomenclatura DSJ 03009. Tá. Eu vou seguir a linha de raciocínio. Ela dá uma diferenciação aqui internamente, que até no portal, acho que nossos integradores têm isso. Os inversores que têm a marca Impalux, que são a tecnologia da SAGE, ele é o SJ03000, por exemplo, a potência de 3 kW. Para os inversores que têm a potência de transmissão da marca SAGE, daí ele tem essa diferenciação, né? Mas é uma nomenclatura interna DSJ03009. Mas isso só para no sistema, que nós vamos dar uma verificada depois para facilitar na compra. Lembrando que o IM do inversor Impalux está sendo de linha. Temos algum residual em estoque, mas acredito aí nos próximos meses não vai ter mais nada, é somente SAGE. Perfeito. Então, agora, só seguindo a linha de raciocínio do como é o nome do equipamento, para que assim fique claro para vocês entenderem qual que é o modelo já de acordo com o nome dele, né? Bom, aqui ele seria o modelo R5, né? Que é o modelo dele R5 S1. Por que S1? Porque ele é single, né? Monofásico, uma MPPT de até 15 amperes, de 3 kW, né? Então, esse aqui é o modelo de 3 kW, de 15 amperes, com uma única MPPT, tendo a faixa de tensão CC de até 450, né? E uma faixa de tensão de operação CA até 280. Muito me perguntam em relação aos DPS, né? Se precisa, se exige uma instalação de string box para os inversores SAGE. Bom, não é exigência, tá? Não é critério para crivo de perda de garantia não ter uma string box. Sim, mas é recomendado o uso de string box, que é uma proteção a mais, né, para o inversor, porque é muito mais barato você fazer um reparo de uma string box, trocar um DPS, do que ter que tirar o inversor, ficar dias e sem geração ali para atender em garantia, não? Justamente porque numa situação onde que tem um nível de queda atmosférica muito alta, o DPS é o primeiro que vai proteger o equipamento para não queimar o equipamento em si. Então, é recomendado, assim, o uso de string box, tá? Mas não é um crivo para perda de garantia, tá? E os inversores da linha R5, todos eles têm garantia de até 10 anos. Bom, agora partindo para os modelos um pouco maiores, né? Que já são S2, ou seja, já é monofásico com duas MPPTs. Ele vai de 5 até 8 kW, tá? São de 15 amperes também. Então, ou seja, eles têm a corrente de operação de 15 amperes, com uma de curto de 18. São duas MPPTs. Ele já tem a característica de conseguir funcionar numa faixa de tensão um pouco mais elevada, chegando até 550. A faixa de tensão CA é a mesma, né? Chegando até 280. E garantia e proteção de 10 anos também. Bom, agora partindo para inversores um pouco maiores, que são os modelos R6, que ele já tem a característica de ser de 10 até 50 kW, né? Lógico, tendo diferença de monofásico e trifásico, mas agora vamos partir para o modelo de 10 kW, que tem a característica também, agora, com a parceria Impalux, os modelos R6 têm a característica de ter até 100% de overload com os módulos utilizados pela Impalux, tá? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa também, Duílio. Isso é importante aqui, né? O over de 100% aí, nessa linha aí, é interessante, né? E como nós sempre comentamos, né, Gilmar, nessas conversas aí, o over é como se fosse uma bebida alcoólica, tem que beber com moderação, né? Entender que cenário é proposto, se faz sentido ou não, né? Porque existe vários estudos, né? Então, se de fato faz sentido usar o overlay de 100%, mas é uma solução interessante, né? Justamente para nessa linha aí que nós trazemos. Certo. Justamente para que tem que ser feito um estudo de viabilidade, né? Por conta do clipe, né? Que o inversor ele vai limitar na potência nominal dele, tendo 100% de overload, tem que fazer uma consideração considerando a instalação, inclinação, local, né? Então, assim, ele tem a possibilidade de até 100% de overload para atender todos esses tipos de projetos, né? Para que não tenha nenhuma perda técnica do equipamento para inviabilizar a instalação do equipamento. Bom, esse daqui que eu vou apresentar para vocês agora
já é o R6 monofásico, né? Então, ou seja, ele é um S3, porque ele tem até 3 MPPTs de 16 amperes, de 10 kW. Ele é um inversor que tem a característica de ter uma corrente já um pouco mais elevada, né? Ter uma corrente de curto até um pouco maior. Quantidade de MPPTs, eles já são 3, então você já consegue ligar 3 stringas diferenciadas ali, né? Com placas de modelos ou inclinações diferentes em PPT separadas. E tem uma tensão já também até de 550 BCC. Tensão de operação CA é a mesma, que todas se aplicam a essa de 180 até 280. Tem a proteção DC, DPS e garantia de 10 anos. Bom, agora partindo para os modelos trifásicos, né? Ele já muda aqui, né? R6T, né? Porque é um modelo trifásico de 2 MPPTs. A gente já tem um modelo de 15 até 25 kW, né? Mantendo as características de corrente, de 16 amperes até 19,2 de curto. Uma quantidade de MPPT são 2, né? Porque ele é o modelo T2. E uma faixa de tensão já bem mais elevada, já consegue ter uma string de até 1000 VCC ali. Então, já começa a ser interessante para quem busca fazer um sistema um pouco maior, né? Ter um sistema mais elevado. E esse já é uma faixa de tensão de 380, né? Então, ou seja, 312 até 485 VCA. Também já tem as proteções, tipo 3, e 10 anos de garantia para o fabricante. Bom, indo para inversores um pouco maiores, como eu disse para vocês que o R6 ele vai até 50, né? Então esse aqui agora é o modelo T3, né? Que já são com 3 MPPTs. Ele tem a característica de ser de 3 e 4, tá? É que para o modelo de 36 é 3 e o de 50 é 4, tá? 4 MPPTs. Então, tendo aqui as características de corrente dele também até 16 amperes e 19 para curto, né? As MPPTs de acordo com a potência, né? Porque aqui, ó, T3 é o de 36, T4 é o de 50. E faixa de tensão CC também até 1000 VCA, perdão, 1000 VCC, e tensão CA também 380, né? No caso, ele vai ter um limite aqui de 485 VCA. Tem as proteções, DPS interna e a garantia de até 10 anos. Bom, agora, entrando já também para quem busca fazer um sistema com ligação trifásica em 220, né? A Site também já tem uma solução para isso, né? Que são os modelos LV, que quer dizer low voltage, né? Baixa tensão, que são os modelos R6 também, tá? Que são modelos que tem T3, né? Com 3 MPPTs de 15 kW, o T3 de 20, aí de 4 MPPTs tem o de 25 e o de 30, tá? Ambos participam da mesma característica de corrente de 16 amperes, com 19 de curto. Quantidade de MPPTs 3 e 4 que está justamente por conta do modelo, né? T4 aqui para os 25 e 30 e T3 por 15 e 20. Tensão CC dele também é até 1000 VCC, né? Tendo um range bem alto aí para você fazer uma instalação de até 30 kW. Então, e também a faixa de tensão CA dele, no caso, por ele ser trifásico 220, ele vai ser até 280 a tensão de fase ali. Tem as proteções e também a característica de 10 anos de garantia. Uma outra questão, né, que eu não sei se eu entrei nesse mérito, todos os inversores string são com 10 anos. Os microinversores são 12 anos, tá, de garantia, tendo um prazo um pouco mais elevado aí justamente para mostrar como o nosso equipamento está forte no mercado e não vai ter problema durante 12 anos. Bom, continuando, agora a gente vai entrar já na linha mais comercial, né, onde já são para grandes potências, né, que é o modelo C6, que ele já é essa característica de equipamento. Ele tem a característica de ser de 75 até 125 kW, né? Então, ou seja, já é para sistemas bem maiores. Também com a característica de 100% de overload, tá? Então, ou seja, se você tem um sistema de 125 kW, pode colocar até 250 kW pico ali de entrada no inversor. Esse é um sistema também, como dissemos anteriormente, que tem que ser feito considerando todas as características do local, né? Para não ter uma perda financeira colocando um overload tão elevado. Bom, aqui tá as características dos modelos, tá? Do C6, sendo o C6 75 T6, né? Porque é um modelo com 6 MPPTs. O de 100 T9, ou seja, são 9 MPPTs. O de 110 T12 e o de 125 T12 também, sendo eles, né, com 12 MPPTs, esses dois últimos inversores aqui. Já justamente para quem busca fazer um sistema ali com bastante módulos, né, porque vai ser 125 kW, então ele já tem todos esses 12 MPPTs aqui, justamente para
qualquer cenário ali, para um caso de sombreamento, está tudo separado certinho para não ter problema com as outras MPPTs. Tem a característica de operação também de 15 amperes e 22 de curto, né? Já uma corrente bem mais elevada. MPPTs, como eu disse, ele é de 6, 9 e 12, de acordo com os modelos, né? No caso, 6 por 75, 9 por de 100 e 12 por de 100 e 125. Eu vou voltar então de novo nesse do C6, não sei se todos conseguiram ver certinho, né? Tá. O C6, ele tem a característica já de ser um modelo mais industrial, né? Como eu disse anteriormente, ele já parte aqui da potência de 75 até 125, né? Então, esse modelo, ele tem a característica de ter o modelo de 75 com 6 MPPTs, o de 100 kW com 9 MPPTs, o de 110 e 125 com 12 MPPTs, sendo os modelos trifásicos de 12, né? Esses são modelos, tá? Em 380 volts, né? Então, ou seja, já é um modelo trifásico 380 com características de corrente de operação de 15 amperes nas MPPTs aqui, né? Nas strings. E aqui, as quantidades de MPPTs 6, 9 e 12 são características dos modelos, sendo 6 para o de 75, 9 para o de 100 e 12 para o de 100 e 125. Perdão, 110 e 125. E a tensão de operação dele, por ele ser um modelo 380, ele vai trabalhar na faixa 312, que é a mínima, e máxima de 485, tendo as proteções de DPS e garantia de até 10 anos também, tá? Bom, e para quem busca fazer um sistema trifásico em 220, querendo ainda participar do sistema de microgeração, sem precisar fazer grandes alterações. Aí, com isso, a gente tem os modelos LV, né, que é até 70 kW, né? Então, ou seja, para quem quer fazer uma instalação com inversor trifásico em 220, estando dentro da característica de microgeração, tem esses modelos LV, que são os C6 LV, justamente por ser low voltage, que eles são a faixa de operação de 220, tá? Então, ou seja, temos o modelo 50 kW, que são de 6 MPPTs, modelo de 60 kW, que é com 9, e o de 70, de 12 MPPTs, tá? Eles têm as características semelhantes aos modelos 380, corrente de 15 amperes e 22,5 de curto, e aqui são as características de MPPTs justamente de acordo com a potência, sendo 6 para o de 50, 9 para o de 60 e 12 para o de 70. Faixa de tensão de operação também dele, CC, de 1000 VCC, né? Então, ou seja, ele tem uma grande... Você consegue colocar uma grande quantidade de placas na string aqui para chegar até 1000 VCC. E faixa de tensão CA também, por ser trifásico, até 280 volts. As proteções de DPS e 10 anos de garantia também. Bom, uma outra ponto forte em relação às parcerias SAGE e Impalux é a questão da garantia simplificada, né? Bom, hoje a política de devolução com a Impalux foi facilitada justamente para melhorar esse relacionamento de atendimento das garantias, onde não é mais necessário ali fazer o recolhimento do inversor para mandar para o nossa distribuição. Já é feita a aprovação da garantia, a Impalux já disponibiliza um equipamento novo para o seu cliente. Eu acredito que o Dúlio queira estar entrando um pouco mais nesse detalhe. Vou passar a voz para ele novamente e agradeço a todos pela participação por enquanto. Perfeito. Então, essa nova parceria foi mais recente, justamente visando uma otimização dos inversores. Nós entendemos que o mercado, nessa parte de pós-venda, é justamente aonde pega, existe uma certa demanda, né? E nós estamos buscando otimizar isso, e a parceria junto com a SAGE é para não ter a coleta, né? Porque, eventualmente, como que era o processo anterior? Era feita essa coleta para análise nos laboratórios, eventualmente até uma possível correção. Hoje não, a SAGE assumiu, junto com essa parceria, e nós não estamos mais coletando mais os inversores e otimizando, assim, o tempo de devolução dos novos inversores e sendo inversores novos aí para cobrimento de possíveis garantias. Acho que terminou a tua apresentação? Já? Não, Eu vou manda bala. continuar aqui. Manda Agora bala. tem um S1. Esse aqui é a estrela da vez, né? Que é os equipamentos que transformam os inversores convencionais em inversores híbridos, né? Para quem busca ter um sistema de armazenamento na própria geração. Então é uma solução, só te modernização. Pode falar. cortando um pouquinho, isso aqui é uma exclusividade em Palux, tá? No Brasil, somente em Palux tem esse produto aqui. Então, é um produto tá com a marca Impalux, mas é uma tecnologia da SAGE, e no Brasil somente a Impalux tem esse produto.
Sim, que é o modelo AS1, né? Que é um equipamento que tem essa característica de fazer o armazenamento da geração no próprio local de geração, para quem não pretende fazer exportação, né? Para quem tem problema com para clientes Mercado Livre, ou para quem está pagando uma taxa muito alta de exportação de energia, ou para alguns clientes, por exemplo, da região de Minas Gerais, né, que não está podendo fazer ligação justamente porque não pode exportar energia. Então, para quem busca esse tipo de solução, esse modelo aqui, a S1, é a solução para esse tipo de situação. Vamos lá, vou apresentar para vocês o que é o equipamento, né? Ele tem um design modular, né? Ou seja, ele já tem uma bateria incorporada no próprio equipamento, onde você pode colocar mais um módulo, tá? De bateria com máximo de até 5,12 kWh para armazenar. No caso, você vai ter mais um bloco de bateria. Ele tem a característica de ter um sistema de armazenamento com uma bateria de alta tecnologia, que é a bateria de íon de lítio, né? Então, é uma bateria com qualidade, tem um controle, justamente por ter a integração com o aplicativo do Eside Home, é feito todo o gerenciamento do fluxo de potência, tá? Tudo que está sendo gerado, tudo que está sendo consumido, tudo que está indo para a tua carga de backup. E tem também a comutação de 0,1 segundos. O que quer dizer isso? Numa situação que uma perda de energia, como você tem um sistema com bateria, ela vai fazer a comutação automática para continuar alimentando a sua carga de backup ali, tá? Então, você vai ter um monitoramento inteligente ali da gestão de carga, tudo a partir do aplicativo do Sage Home, através desse equipamento, tendo uma gestão inteligente dos equipamentos Sage, o S1. Bom, esse aqui é um equipamento, né, que, como eu disse para vocês, ele tem um método para você fazer uma expansão da bateria dele, que é com as baterias de B1, que é uma solução perfeita para quem busca fazer um armazenamento em retrofit, tendo uma atualização no seu sistema, né, tendo um modo de bateria, onde pode aproveitar totalmente o benefício do fornecimento de energia flexível e uso otimizado na energia solar, né? Então, assim, melhorando os aspectos financeiros ali do seu sistema. Como eu disse, para quem não pode fazer um sistema com geração e exportar energia, outro cliente que tem um sistema que está com energia Mercado Livre, que não pode exportar de qualquer forma, tendo um sistema de ES1, você pode estar armazenando o que seria exportado, assim, não tendo perda, tá, da sua geração. Bom, interessante ressaltar que esse equipamento ele possui 3 métodos de funcionamento, tá? Você pode estar configurando ele. Ele tem um modo de autoconsumo, o modo tempo de uso e o modo de backup. O que quer dizer? No modo autoconsumo, é o modo onde ele fica automático, assim, verificando qual que é o fluxo de carga, né? E ele vai sempre comutar para o lado onde tem a potência para estar alimentando. Eu vou demonstrar isso no próximo slide, tá? Para ficar um pouco mais claro o funcionamento do equipamento, para entenderem como funciona. Ele funciona basicamente exatamente como um inversor híbrido, né? Então, ele é usado em áreas onde, por exemplo, onde o preço da energia é muito caro, você pode estar fazendo uma aquisição para que não consuma da concessionária e sim utilizar a bateria que você armazenou e não pagar a taxa, né? Taxa fio que o pessoal tem pagado ultimamente para quem está fazendo o sistema de geração atual, né? Que tem que pagar a taxa do que você injetou. Com isso, você vai estar injetando no seu próprio geração e não tendo necessidade de pagar essa taxa, tendo sistema de geração no próprio armazenamento na própria geração. E o tempo de uso é um modo que, por exemplo, em situações onde você quer um horário específico carregar a bateria e um horário específico descarregar. Você define quais são os pontos de carregamento e descarregamento, tá? Então, seria o segundo modo de funcionamento desse equipamento. Isso aqui é usado, né, para alguns locais, em alguns países, onde a tarifa oscila, né, e a pessoa não quer utilizar a concessionária de forma alguma, no momento específico, ela vai estar utilizando o banco de baterias e consumir e armazenar energia no momento onde a tarifa é mais barata, né? Então, e o modo de backup é como a bateria fica totalmente carregada ali, né, quando ela está com o modo cheio, e tiver uma perda de energia, ela vai estar sempre alimentando ali a carga de backup, tá? Então, ou seja, numa situação de que falta energia, ela sempre vai ter carga para os seus equipamentos do modo de backup. Então, ele vai funcionar nesse terceiro modo como um no-break, né? Uma situação que cai energia, ele está sempre garantido que aquele equipamento vai estar energizado. É uma característica muito importante para quem tem equipamentos que não podem ser desligados de forma alguma, né? Por exemplo, para quem tem sistema de monitoramento, de câmeras e afins, né? E não pode ser desligados, ou computadores, servidores, né? Então, seria esse terceiro modo que seria interessante para o modo de backup, que assim, tendo uma tecnologia com baterias de íon de lítio, vai garantir que os equipamentos estejam sempre alimentados.
Bom, aqui eu vou demonstrar como que funciona o primeiro método que eu disse para vocês, que é o modo de alto consumo, né, que é o modo automático dele, com 3 cenários, tá? O primeiro aqui é num cenário onde a placa está gerando energia, né, e está sendo suficiente para alimentar a minha carga, toda a minha carga da residência, e o suficiente para mandar para a bateria. Então, ou seja, a minha placa, né, o meu inversor convencional, aqui na foto está sendo utilizado o modelo R5, né? Então, as placas estão gerando através do R5, que é um inversor convencional, não é um inversor híbrido, está gerando, que está sendo suficiente para alimentar a minha carga, carregar minha bateria e está tendo um excedente que manda para a concessionária. Então, ou seja, ela conseguiu alimentar minha bateria, conseguiu alimentar minha carga e ainda mandou o excedente para a rede, para um grid. No segundo cenário, o que acontece? A minha geração está um pouco mais fraca, não está sendo suficiente para atender a minha carga. O que acontece? Em vez de usar no modo convencional da rede, né, para alimentar a minha carga, ele vai dar prioridade para usar a minha bateria. Então, seja, onde que entra aqui? Automaticamente, se ela entende que a geração não está sendo suficiente, por exemplo, passou uma nuvem, caiu a geração e a carga está a mesma, ele vai utilizar da bateria para atender a carga antes de utilizar da rede da distribuidora. Então, ou seja, você não fica dependente da concessionária o tempo todo. Em uma situação, um terceiro exemplo aqui, é quando a geração, a minha carga é maior do que a minha geração e a minha carga, a minha bateria junta. Nesse exemplo, né, ou seja, a minha carga aqui está muito mais elevada, já está um momento que a geração não está tão boa, né, que é onde as baterias não é o suficiente para alimentar toda a minha carga. Então, ou seja, eu tenho uma baixa geração, minha bateria já não está dando conta de alimentar toda, aí sim que a minha distribuidora entra, tá? É no terceiro cenário, onde a minha carga está maior do que a minha bateria e o meu módulo junto, né? Então, são esses modos de funcionamento do modo autoconsumo. Ela interpreta de forma inteligente como está a sua carga e a sua geração para que a bateria entre para alimentar essas cargas, tá? Bom, no modo de tempo, né, tempo de uso, como eu disse para vocês, você consegue definir, né, até 7 períodos de carga e descarregamento. Ou seja, você consegue colocar 7 períodos para ele carregar e descarregar durante um período específico, né? Como eu disse, esse aqui já é um método mais utilizado para quem tem uma tarifa flutuante, né? Por exemplo, vou colocar um cenário específico para quem tem uma tarifa A4, onde que tem momentos que é mais caro ou mais barato a demanda ali, o valor da tarifa que tu vai pagar, e você consegue programar para que aquele momento você descarregue a bateria para que garantir que quando chegar aquele momento que a tarifa é mais cara, você tenha a carga durante a sua bateria para que você descarregue naquele momento, tá? E interessante ressaltar que ela não só carrega com a energia fotovoltaica, tá? Se eu definir aqui, por exemplo, que a minha bateria vai carregar, por exemplo, das 9 às 10 da noite, né? Ela vai carregar com a rede da própria distribuidora. Então, ou seja, não necessariamente você precisa ter um sistema de retrofit com geração fotovoltaica para ele estar carregado. Se você definiu que ele vai carregar durante a noite, ele vai carregar durante a noite também. Deu certo, pessoal? Tudo certo aí? Para mim, tá tudo certo. Maravilha. Então, dando continuidade, novamente agradecendo aí o Gilmar, né, por esse tempo aí dedicado aí a essa explicação. E por último, aí nós trouxemos aí uma novidade no nosso portal do integrador. O que trouxemos aí de novidade, né? Nós tivemos uma melhoria, tivemos uma implementação de um novo portal, né, com uma nova cara. Então, esse portal agora pode ser acessado através do celular, tanto o Android quanto o iOS. Nós tínhamos também reclamação que o portal estava um pouquinho lento, então nós trabalhamos em cima nesse formato da navegação, otimizando e reduzindo esse delay de navegação. Então, com aquela mesma característica de montagem de kit personalizado, manual, nós estamos em desenvolvimento, isso já está incluso, mas está em desenvolvimento na pasta exclusiva para os técnicos, para os integradores, ou seja, materiais serão disponibilizados, material técnico, de auxílio, material do inversor, material do módulo, formato de instalação. Então, esse é um trabalho que vai ser feito e está em desenvolvimento, e a parte do engenheiro virtual. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, então, ele está com uma nova cara, é uma plataforma toda reformulada, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar, porque acho que agora eu vou precisar aqui
parar de compartilhar e vou acessar esse portal para vocês. Daí fica mais fácil de eu mostrar aqui na prática como que está o nosso portal aí. Então, nós temos o portal, ele veio com essa nova cara, a aba de orçamento, acho que o pessoal que já faz uso do nosso portal já tem aqui a aba de orçamento, sendo que aqui na aba de orçamento você traz todas as informações, você consegue visualizar o orçamento, consegue ter todas as dimensões. Tem a aba de pedido aqui, que traz o relatório dos pedidos. Tem a parte do engenheiro virtual, que facilita, nos dá toda essa parte de automação para fazer uma estimativa. Obviamente, o engenheiro virtual é uma estimativa. Então, aqui, trazendo, vou trabalhar com um grupo A de alta tensão, estou trabalhando com um grupo B de baixa tensão, escolho toda aqui, nós temos um mapeamento de todas as regiões. Então, escolho a região, vou colocar aqui no Acre, vou escolher alguma cidade aleatória. Então, o engenheiro virtual, consumo médio. Então, o quê? Ou eu posso colocar um consumo mês a mês, eu tenho a fatura do cliente que consegue fazer já essa média, eu faço o preenchimento, Ou eu posso fazer já, eu mesmo calculo essa média, Eu quero que uma média seja de 300 kWh, então eu consigo fazer esse preenchimento, faço esse avanço, então já traz aqui uma pré-análise do dimensionamento, e daí eu monto um kit personalizado, ou eu seleciono o kit, Então, todo esse formato veio agora para facilitar, Então, eu vou trazer da forma automatizada. Então, ele já me dá sugestões, dentro aqui do nosso portal, nós temos aqui todas as características. Preciso ver datasheet, tá? Traz aqui o datasheet. Nós temos o datasheet do módulo. Preciso ver o datasheet do inversor. Então, ele traz todas essas informações, Então, o nosso portal teve essas mudanças. Tem a questão dos kits promocionais, kit avulso. Então, nós tivemos diversas mudanças e acho que como eu estou demonstrando para vocês, o maior ganho foi justamente na agilidade, na velocidade do portal, O portal, nós tínhamos uma certa pendência, era um portal que demandava, Então, e agora nós trouxemos isso, e também da facilidade desse portal ser acessado através do celular. Então, você consegue ter um orçamento, ter uma prévia de pedido através do celular, Então, é um portal bem mais simplificado, nós temos toda a dinâmica, o cuidado de que esse portal seja acessível e seja fácil de ser utilizado, E agora, com esse novo portal, nós temos mais um ganho aí na dinâmica de orçamentos. Deixa eu voltar aqui, acho que na minha apresentação, a princípio, é isso. Gilmar, eu vou agora abrir para as dúvidas, Eu selecionei aí 5 dúvidas que nós tivemos aqui o pessoal deu algumas dúvidas. Eu acho que dá para você responder, Gilmar. Daí você só complementa as suas dúvidas. Pode ser? Claro, sem problema. O Vitor, na verdade, essa dúvida, no caso, você responde, mas fica mais fácil. Para o S1 lá, para o SJ35, o Vitor perguntou se tem previsão dele 127.220, no caso da saída da carga, Então, acredito que seja ali na saída da carga crítica. Porque hoje o S1 ele é monofásico 220 naquela saída, Sim. Então, é uma característica do equipamento, Hoje ele tem a característica de ser um modelo 220. Para quem já busca uma solução com saída de 127 ou você fazer alteração dos parâmetros, já seria para um inversor híbrido. Para esse modelo S1, você tem um ajuste, no caso de tensão, mas é para um modelo de 220 volts ali na saída de backup, você diz, Seria a saída de backup que ele pergunta? Exatamente, Gilmar. Então é a saída de 220 volts. Perfeito. Vou para a segunda pergunta aqui. O Valdir da K2, ele perguntou para nós aí, quando nós temos a tensão de 258 volts, acredito eu que em região aí é monofásico rural, nesse nível de tensão. É necessário mexer no TAP do inversor? Bom, o nível de tensão recomendada, para um sobretensão ali, para um microinversor ou inversor string,
de até 240 volts, né? Que é o recomendado na norma. Se você colocar em NBR ali, até 241 volts. Os inversores possuem ajustes, tá? No caso, você pode colocar ali em default 60 Hz, ele vai ter ele vai funcionar até 280 volts, que é o limite crítico do equipamento, né? Por limitação física mesmo, né? Você consegue colocar o ajuste de 280 volts em default 60 Hz, só que conforme vai subindo a tensão, a corrente do inversor é fixa. Então, ou seja, se você está tendo uma tensão muito elevada e a corrente é fixa, você vai diminuindo a potência de saída. Então, o ideal é que a tensão, né, a sobretensão não ultrapasse os 240, 250 volts no limite ali, sendo o valor máximo. Sendo acima de 250 é obrigatório o ajuste do tap do transformador para que não tenha essa grande elevação, né? Tem casos extremos aí que a tensão chega a 270 mesmo, chega ali próximo a 280, que é o limite físico do equipamento. Então, assim, acima de 250 é recomendado a correção do TAP para que fique dentro das tensões normais do inversor. Maravilha, maravilha. O Maico, ele perguntou sobre a questão da proteção do AFCI. Eu acredito aí que é a obrigatoriedade aí a partir de dezembro dos inversores. Ele perguntou, os equipamentos da SAGE possuem a AFCI integrado ou opcional? Eu acho que eu posso puxar essa questão aqui, Edmar. Tudo Então, bem. justamente a SAGE, nós tivemos uma discussão sobre o FCI e algumas empresas trazem a proteção FCI como no drive, no firmware. É uma proteção de programação. E a SAGE está tendo cuidado de ter essa proteção como componente. E só complemente eu, tá, Gilmar? Nessa aqui. Certo, é isso mesmo. E ela está tendo esse cuidado, né? Então, está tendo uma estratégia. Acredito que nos próximos meses teremos já os inversores com esse tipo de proteção já integrado. Certo. E uma outra observação é que os distribuidores, né, que pretendem, no caso a Impalux, se for opcional, elas podem já atualmente comprar os inversores da SAGE que tem o opcional de comprar com AFCI físico, né? Como disse, não é somente via software, né? Então, para garantir realmente que a proteção está sendo feita, tem também o equipamento, o componente ali que faz esse tipo de proteção. E hoje é um opcional justamente porque depende do integrador por não ser obrigatoriedade ainda. Mas já existe produto SAGE com essa proteção física também no Brasil. Maravilha. Eu vou responder uma outra pergunta aqui, tá, João? Então, hoje, na verdade, como que funciona a política de garantia da Impalux /SAGE, né? Então, como comentei, nós tivemos aí esse acordo. Então, hoje é aprovado a garantia através dos testes, a comprovação do defeito do produto através dos testes. Esse teste, via de regra, sempre entra pelo suporte da Impalux, também, em eventual situação, pode entrar pelo suporte da SAGE, né? Aprovando essa garantia, é emitida uma liberação e a Impalux libera um inversor novo para o cliente. Perfeito? É isso mesmo. Uma outra dúvida aqui, Gilmar, é quanto aos micros inversores. Na questão de surto de tensão. Os microinversores gerenciam a proteção contra surto de tensão, condições climáticas extremas ou outros eventos elétricos? Você fala em questão de proteção DPS, né? Com o caso que o inversor ele não vai ter a instalação de string box, né? Assim como os outros inversores, o inversor string, ele tem a proteção interna dele, tem um equipamento de proteção de surto de atmosférico, né? Ou sobretensão, ou um surto na rede, como disse, né? E eles têm, tá, essa proteção. E ele deve ser aterrado, tanto o contato, né, de ligação AC ali, que ele tem um contato para a terra, e também ele tem um ponto de aterramento da carcaça, onde numa situação de descarga atmosférica, ter a proteção para dissipar essa tensão de surto aí. Então, sim, ele tem as proteções internas, mas numa situação de uma descarga atmosférica, ele vai estar bem aterrado, tá feito todas as conexões corretamente, como é previsto em manual. Maravilha, Gilmar. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu, se eu não perdi ele. O S1 ali, o S1, ele é compatível com outras marcas?
não é incompatível. Ele tem a comunicação, na verdade, assim, ele tem que ter a comunicação RS485 justamente com os inversores SAGE, né? Porque, como eu disse, eles vão estar sendo monitorados através do portal SAGE Home. E para que isso aconteça, eles têm que estar conversando com o inversor para fazer esse controle de quanto está sendo gerado, quanto está sendo consumido, né? Porque ele tem que ter os TCs internos ali para fazer esse gerenciamento do fluxo de carga. Então, é de uso exclusivo para com os inversores SAGE. Maravilha, maravilha. O Elton ali, ele, tecnicamente, não ficou claro em relação ao S1. A saída grid do inversor é ligada no S1 e a saída S1 vai para a carga? Bom, o AS1 ele tem duas conexões, tá? Ele tem uma saída de backup e tem a entrada e saída dele. Então, ou seja, é como se fosse um segundo inversor, vamos colocar assim, porque ele vai transformar a energia que vem CA em CC para alimentar a bateria. E numa situação onde que precisa alimentar, ele alimenta de volta para a carga. No caso, ele tem uma saída de backup, numa situação que cai energia, ele vai alimentar somente aquela carga de backup. Mas num funcionamento normal, quando está com rede, o inversor funcionando certinho, ele alimenta a carga juntamente com o inversor. Ou seja, se a bateria está carregada, os dois vão estar alimentando a carga numa situação onde que a carga precisa das duas potências, né? Então, ou seja, ele tem duas saídas, mas uma é exclusiva por backup numa situação que cai energia, ele vai funcionar somente a de backup, e ademais ele fica monitorando tanto entrada quanto saída do fluxo de potência. Maravilha. O Guilherme Mainardes, ele pediu para, acho que para nós encerrarmos, Gilmar, daí o Jefferson do marketing assume aqui a questão do sorteio do microinversor da live. Certo. Ele perguntou a última pergunta, que eu acho que é tranquilo de responder, explicar a questão do máximo de 3 microinversor, acredito que no cabo-tronco lá, né? Perfeito. É justamente por conta da corrente, né? É limitação física. Esse cabo-tronco, ele é dimensionado com cabo ali para, no máximo, da corrente de 3 microinversores de 2,25, né? Se você olhar no datasheet dos microinversores, né, tem demais potências lá, né, que não vieram para o Brasil, que veio de 2,25 para efeitos comerciais, né? Mas no caso, se você olhar os de menores potências, existe a possibilidade de colocar até 4, né? Mas é justamente por conta da corrente máxima do microinversor, por ser de 2,25, e a bitola do cabo desse cabo-tronco limita até 3 unidades. Maravilha, maravilha. Pessoal, deixa eu até compartilhar aqui, Gilmar, porque eu deixar o seu contato aqui, né, que nós não compartilhamos, né, o pessoal anotar, Perfeito. e o meu contato também, que eu acabei encerrando a apresentação antes de compartilhar os contatos. Vocês estão tendo acesso a esse tela aqui? Então, novamente, aí, antes do Jefferson assumir aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Disponibilizando aqui o meu contato de e-mail, o contato do Gilmar, referente aí para eventual dúvidas, né? E o Jefferson agora assume aqui. Agradeço novamente, Gilmar, a tua disponibilidade aí para estar estando no evento junto conosco aí, né? Eu que agradeço a oportunidade também de estar aqui hoje para apresentar nossos produtos para vocês. Maravilha, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Jefferson, faz parte do marketing aí, vai agora fazer o sorteio, acho que é o momento mais esperado aí do pessoal. Sorteio ao vivo é bom, né? Já apresenta, né? E outra coisa, o Jefferson vai. Acho que tem promoção aí também para o pessoal que tá na live, também tem promoção exclusiva. Vou passar aqui a palavra para ele, ele já assume a resposta. Obrigado, gente. Obrigado, valeu, até mais. Gente, obrigado. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Bom que todos puderam participar desse webinar. Acho que todo mundo sai daqui com a sensação de que foi um sucesso, dever cumprido para todos. Então, vamos ao sorteio, né? Nós disponibilizamos no decorrer desse webinar, dessa live, o link com a apresentação. Eu vou disponibilizar novamente, tá? O link aqui no chat para todos vocês. Certo? Então, esse link que acabou de ser disponibilizado, ele é o link da apresentação. E dentro dessa pasta, contém também uma promoção que está saindo hoje para os participantes dessa live, tá? Então, lá vocês vão ter acesso a um preço diferenciado e uma condição também.
Então, fiquem atentos aí à promoção e agora vamos ao sorteio, beleza? Perfeito, pessoal. Bom, que rufem os tambores. Gabriel Simões. Gabriel Simões, você foi o ganhador do microinversor SAGE, o microinversor mais potente do mercado. Nós vamos estar entrando em contato com você para disponibilizar esse equipamento para você e fazer os outros trâmites, tá ok? Então, é isso aí. Um abraço a todos e muito obrigado pela participação.